que eu nunca, na verdade, eu não uso o vídeo aqui do Skype, né? Uhum. Tem como eu aumentar a minha tela também? Não, Não? não, acho que não pelo computador. Ah, tá. Não sabia. Beleza. Mas tá bem enquadrado, né? Assim, tá. Tá, não, não, tá ótimo, tá ótimo. Então, eu só vou dar um aviso aqui e aí a gente começa. Bom, pessoal, e aí, como vocês estão? Bom, eu só vou avisar aqui que a co-host que apresenta comigo recentemente não aparece muito nos podcasts por conta que o celular dela quebrou. Então, não dá para ela gravar nem nada, o que é muito triste, mas ela volta na sexta-feira. Amanhã a gente vai ter um podcast duplo com a dubladora da história, a Júlia, e uma outra atriz, que é a Isabela Lopes. Daí ela vai apresentar com a gente. Hoje a gente tá aqui com a Ana Moraes. Como você tá? Você tá bem? Bem, obrigada pelo convite, viu? Uhum. Mana, me diz uma coisa. Você falou que você usa o Skype frequentemente. De todas as 50 pessoas que eu já convidei, você foi a única que usa o Skype. Ah, é? E me diz uma coisa, vocês utilizam o Skype para dublar? Sim, exatamente por isso. É para gravação. Como a gente está fazendo gravação remota, por exemplo, eu estou na minha cabine agora, né? Uhum. De locução e dublagem. Então a gente utiliza muito, porque para fazer essa gravação, então a imagem do que a gente vai dublar aparece no Skype, e aí a gente tem o texto e tem um link que os estúdios mandam para a gente entrar e conseguir conversar com o diretor, com o técnico e o dublador, né? Então ficar os três. Uhum. Sim, Por isso que eu mas o Skype ele não é muito ruim e tal, ele trava bastante também, né? Olha, tem funcionado super bem, super bem. Porque como não é só o Skype, também tem o suporte de um link que é enviado, né, do estúdio. Então, depende da conexão dos três, né, das três pontas, que é o diretor, o técnico e o dublador. Mas tem funcionado super bem. É raríssimas as vezes que trava, assim, que dá algum problema. Então, graças a Deus, né, porque daí a gente consegue trabalhar. Vocês fazem um chat conjunto? Vocês, tipo assim, vocês ficam tudo na mesma sala, com todo mundo no mudo? Ou vocês fazem chats separados? É como se fosse todo mundo acessa o mesmo link e aí a gente fica pelo fone, como se realmente estivesse numa mesma sala, vamos dizer assim. Uhum. E aí o diretor conversa comigo, com o técnico, todo mundo se ouve. Aí na hora de gravar, né? Aí o diretor e o técnico mutam e aí eu fico aberto lá com o microfone e faço a gravação. É Sim, assim. no presencial também é assim? No presencial vocês fazem tudo na mesma sala ou tipo vai tipo assim uma pessoa por vez no estúdio? É uma pessoa por vez. Uma pessoa por vez. Mas aí fica o diretor e o técnico. Aí o dublador entra na cabine, né, de gravação, que a cabine é separada para ter o isolamento acústico, e aí ele se conversa pelo talkback, e aí faz a dublagem, mas vai uma pessoa de cada vez, dentro dessa cabine, né. Tem problema se várias pessoas ficarem na mesma sala, só que quietas, enquanto tá dublando? Olha, na verdade, assim, normalmente, quando você vai dublar, é só mesmo, eles agendam o horário específico para um dublador, então, realmente, assim, a gente nem encontra com outras pessoas, fora o técnico e o diretor, quando é presencial, né? Então, Uhum. e como é isolado acusticamente, quando a pessoa está falando, porque como o estúdio, assim, tem a salinha que é do diretor e do técnico, e a cabine, que é fechada, com a porta, tudo, que tem todo o isolamento, que fica o dublador. Então, se tem pessoas a mais, vamos dizer assim, nessa salinha, não tem problema nenhum, porque eu fico ouvindo o diretor pelo fone só. Uhum. Mas, tipo assim, vamos dizer, você fez aí Miri e tudo mais, daí quando é uma cena com a história, vocês não ficam juntas? Vocês não acham que é bem melhor vocês ficarem juntas para protagonizar? Na verdade, seria muito bom, né? Mas isso não acontece, né? Antigamente, lá no comecinho, né, quando da dublagem, era feito assim, todo mundo junto, né, numa mesma sala e gravavam juntos.
mas já há muito tempo que é um por vez. Então, por exemplo, quando eu fiz a Ymir, os episódios depende, né, de quantas falas tem, aí tem um certo número de horas para fazer e tudo. A gente não faz tudo de uma vez, são vários dias. Eu fico lá sozinha, só fazendo ela, só eu, a tela, e aí eu contraceno, assim, eu entro dentro da cena, eu digo eu, mas assim, eu e todos os dubladores, assim, a gente entra dentro da cena e você tá vendo a cena, né, a encenação das duas, mas, por exemplo, eu só fico eu lá, então eu faço, depois termina a minha parte, aí entra outros personagens, outras pessoas, outros dubladores, fazem a parte deles, mas a gente não se encontra assim, não faz a dublagem juntos. Mas por que isso mudou? Tipo assim, como você me disse, você acha que seria bem melhor se fosse todo mundo junto e tal, né? Mas por que mudou? É que, na verdade, assim, antigamente era assim porque o esquema de gravação era diferente, não tinha toda a tecnologia que tem hoje. Mas, por exemplo, era muito bom, por um lado, porque estavam todos ali juntos, mas, por outro, um errava, tinha que começar tudo de novo. Porque não Ah, tinha esse sim. corte, essa tecnologia que tem hoje. E então, assim, a gente acaba acostumando, né, fazer dessa maneira, e acho que fica um resultado legal e tranquilo, assim, a gente acaba aprendendo assim, né? Então, quando você faz um curso de dublagem, você já aprende assim. Aí na bancada você sozinho. E você vai contracenando e você tem que entrar e tem o subtexto, você tem que usar toda a técnica de ator e atriz, que precisa ser ator e atriz para ser dublador, né? Então você tem que usar toda essa técnica para poder fazer a dublagem e fazer aquela cena ser real, o mais real possível, dentro do que o personagem está fazendo, né? Uhum. Inclusive, mano, mas tipo assim, quando a gente dubla em casa e tal, não tem todo o som externo que atrapalha? Como que vocês evitam isso? Então, é o que eu te falei, quando você entra, é uma cabine completamente isolada acusticamente. Então, não vaza nenhum tipo de som. Isso não Uhum. tem possibilidade de vazar som. Então, você Sim. entra, é como se fosse um aquário. O diretor e o técnico ficam do lado de fora, dentro do estúdio, mas do lado de fora. E aí você entra na cabine, tem um vidro normalmente, você vê o diretor, o técnico, mas aquele ambiente é todo isolado acusticamente. Onde eu tô, por exemplo, a minha também é isolada, que tem 3 camadas de madeira e tudo assim, tem que ser isolado. Em casa não é tão perfeito quanto num estúdio, porque eu nem tenho nem teria condições de fazer um isolamento perfeito, não é 100%. Mas mesmo assim, tem que ser um ambiente o mais isolado possível para não vazar nenhum som ambiente. Mas, por exemplo, como eu estou em casa, e aqui eu estou num quarto que tem uma janela, tal, quando passa, de repente, um helicóptero, aí dá para ouvir. Cachorro late, aí tem que parar, esperar o cachorro latir, aí continuar. Mas é assim, vai dar certo. Ah, cara, me diz uma coisa, a Ymir foi a personagem mais famosa que tu já fez? É que assim, como é anime, eu não tinha, na verdade, assim, eu não tinha costume de assistir anime, eu não conhecia o universo anime, então foi o primeiro que eu fiz. Então foi minha, assim, a porta de entrada foi a Ymir. E então as pessoas começaram assim, eu achei muito louco, porque as pessoas começaram a me adicionar no Instagram, muitas pessoas pedindo para eu mandar mensagem de voz, falando oi, dando parabéns. Eu achei isso assim, uma coisa sensacional, porque eu não imaginava que as pessoas eram tão fãs, quem gosta, assim, vai atrás de saber quem que está dublando e vai seguir a pessoa. Eu achei, assim, fantástico. Então, eu Sim. comecei a entrar em contato quando eu comecei a dublar anime, né? Que no caso foi o ano Uhum. passado. Eu dublei o Attack on Titan, o My Hero Academia e a Claymore. Eu dublei tudo o ano passado na do Brasil, no estúdio que fez todos esses animes. Uhum. Então, Sim, mas, tipo assim, você me falou que Ymir foi sua porta de entrada, mas você dublou a mãe do Midoriya também, né? E você sim, dublou a Priscila, de Claymore, né? é, Essas não foram suas portas de entrada? na verdade que foi primeiro a Ymir, aí depois, logo em seguida, foi a mãe do Izuku, Midori, e depois foi a Priscila. Mais ou menos assim, foi mais ou menos junto. Mas, Uhum. aí, pelo que eu percebi, a Ymir, né, porque o Attack on Titan, eu percebi que é, sei lá, acho que as pessoas gostam mais, ou mais conhecido dos três, né?
E também o do My Hero, que também é conhecido, eu fiz a mãe dele, assim, foram algumas participaçõezinhas, né? Não foi muita coisa. Então, eu acho que é por isso que o pessoal assimila mais com a Ymir, né? É que a mãe do Midoriya aparece muito pouco. Peraí, então quer dizer que a dublagem de Attack on Titan veio antes da de Boku no Hero? De My Hero Academia? Comecei, né, a primeira vez que eu fui, primeiro anime foi o Attack on Titan, aí depois, assim, logo em seguida eu comecei, foi assim, mais ou menos no mesmo mês, mas o primeiro foi Attack on Titan, foi a Ymir. Ah, mas aí... Tudo junto, assim. Sim, e sobre Attack on Titan e Boku no Hero, são um dos animes mais famosos da atualidade. Tipo, são hiper famosos. Já Tipo, comecei bem, né? só pra ter uma ideia, Attack on Titan já ultrapassou o número de vendas de One Piece também. Já aconteceu isso. Nossa. One Piece tá no topo, tipo, há 20 anos. Então, Ó, que legal. é gigante também. Boku no Hero também já passou. Então, foda demais, né? Cara, inclusive, quais filmes você já dublou filme? Tipo, jogo também? Você Já. já dublou jogo? Eu vi um dia que é bem diferente de dublar, tipo, desenho, filme e jogo. Qual É, que é a diferença? Você consegue me dizer? jogo, né, os games, a gente não fala dublagem, é localização, porque tem esse nome, porque assim, você não vê o personagem, você só vê, você só ouve o áudio original, você replica o áudio original em português. Então, eles falam localização que você localiza na língua, né? Então, é super diferente de todo o resto, porque ou às vezes você vai na onda, na wave, né? Que é onde você vê a tela, porque assim, tem a tela que você vê a wave, que é a fala na língua original, e aí você vê a tela que tem o roteiro ali, a fala que você tem que dar. Então, às vezes, você tem que fazer certinho, naquele tamanho, com a respiração, tudo certo. Então, por exemplo, guerra, né? Se ela tá jogando uma bomba, cuidado, bomba! Você tem que fazer igual a respiração, tudo. Mas você não vê a imagem. Então, é super diferente por causa disso, né? Às vezes você precisa ir certinho na wave, às vezes você não precisa ir tão certinho na wave, você pode dar mais uma interpretaçãozinha diferente, aí é inserido. Mas realmente assim, é a parte de dublagem, de filme, série, desenho, enfim, realmente é bem diferente e é bem gostoso também de fazer, eu acho muito legal. Eu fiz alguns games, eu fiz o Spider-Man, o do Miles Morales, o 1 e o 2, né? Eu fiz o Range 2, que é uma personagem que foi a maior que eu fiz, que é a Lily. Tiveram alguns. Eu fiz o Assassin's Creed Odyssey e Valhalla. Então, participações que não foram de grandes personagens, mas foram umas participações legais, assim, que eu curti fazer e que alguns foram até, tiveram bastante fala, enfim. Mas é isso. E quem que você dublou no jogo do Homem-Aranha? No 1, eu dublei a Rose, que era a mocinha que ficava no museu, que ela recebia a Mary, e eu fiz várias vozes tinha do pessoal na rua, de policial, fiz muita policial, muita. Que mais? Esse no 1. No 2, no Miles Morales, foi que realmente eu fiz mais policial, fiz também pessoas que estavam na rua e viam o Spider-Man. Então, no 2 eu não tive uma personagem com nome, nada, era só o pessoal que ficava lá na rua, ou as policiais mesmo. E como que é dublar figurante, sabe? Dublar a galera que tá na rua. Você acha chato? Não, é tão legal quanto, assim, só que você tem menos fala, né? Então, por exemplo, personagem, você tem muito mais fala, você tem toda uma gênese, né? Você tem a história da personagem, o que ela tá fazendo ali, como que ela é, a personalidade dela. Os figurantes, que você chama, né, que a gente fala que são as pontas, às vezes, assim, não tem uma historinha, ele aparece ali numa cena para fazer alguma coisa e some, sabe? Não tem uma continuidade. Mas é tão legal quanto, eu acho que assim, tudo a gente não escolhe, né? Você faz, dependendo do personagem, quando é personagem grande, você faz teste, você pode passar ou não, e as pontas você recebe quando você chega no estúdio, você sabe o que que é. Tá, você vai fazer uma policial. Eu vou fazer agora
uma ladra. Ah, eu vou fazer agora uma mãe que tá com o filho, tá correndo e o filho cai no meio da rua, sabe? Coisas assim. Uhum. E aí você faz o que tiver ali da cena, né? Mas é super Uhum. legal. Na verdade, assim, tudo é gostoso de fazer. É divertido É, também. inclusive, mano, como que tu surgiu na dublagem, velho? Tu sempre quis ser dubladora? Não, na verdade, assim, eu me formei em rádio e TV, fiz pós-graduação em marketing, aí eu trabalhei durante 10 anos no mundo corporativo, na verdade, eu trabalhei em TV aberta, né, na Rede Globo, na TV Cultura, na TV Gazeta, depois eu fui para a TV por assinatura, eu trabalhei na Sky e na Telefônica, que é a Vivo hoje, né, na verdade, né, e depois o meu último emprego de CLT ali, com carteira assinada, foi na Cinemark, eu fazia programação de filmes do Complexo do Rio de Janeiro. Então, todos os cinemas do Rio de Janeiro eu que programava os filmes. Mas aí, isso foi em 2013, foi meu último. Aí, em 2014, eu entrei num curso de teatro, porque assim, eu já tinha feito, como eu fiz faculdade de rádio e TV, já tinha feito curso de locução. Então, eu já era locutora, eu me especializei, fiz alguns cursos no Senac de locução, e aí depois eu falei, putz, eu queria ampliar esse trabalho com a voz, que eu acho legal, e eu quero começar a trabalhar com a voz, não quero mais trabalhar em empresa, não acho mais legal, não é para mim. E aí eu fui fazer curso de teatro, pensando exclusivamente em dublagem. E aí, desde 2014, eu comecei a estudar, fiz o curso, e aí, em 2016, foi minha entrada na dublagem. Então, Você, há você, 5 anos. traba, você trabalhou no quê? Você trabalhou como atriz na Globo? Não, eu fiz estágio, eu trabalhei no departamento de chamadas da Rede Globo, que ficava lá no prédio da Gazeta. Eles ficavam lá. E aí eu trabalhei como estagiária, e aí depois na TV Cultura também trabalhei como estagiária no departamento de chamadas, e aí na TV Gazeta eu trabalhei como produtora de chamada de externa, então eu fazia toda a produção das chamadas da emissora, né? Institucional e os comerciais também. Então Uhum. foi sempre na produção. E qual foi a primeira personagem que tu dublou? Foi difícil pra você? A Foi primeira vez? a primeira personagem que eu peguei, assim, foi um presente, Nossa, foi muito legal, porque foi logo no meu primeiro ano de dublagem, eu peguei a Messude, uma personagem de uma novela turca, chamada Guerra das Rosas. Eu dublei no estúdio Alcateia, a Leila de Castro que me dirigiu, e assim, ela uma personagem grande que foi do início ao fim da novela. A novela foram 7 meses de gravação da novela, e foi maravilhoso, porque eu cresci pra caramba ali, assim, eu aprendi muito, e é muito específico dublar para novela turca, porque você tem que falar o português exato. Então, assim, não pode ser vício, sabe? Tipo, porque ela vai lá para fazer isso, não, tem que ser o português certinho, porque é exibido Uhum. em países de língua portuguesa, né? Angola, Moçambique, que assistem essas novelas, e eles gostam da dublagem em português do Brasil, não de Portugal. É muito legal isso. E Aqui no Brasil não passa novela turca, né? passa na Band, Ah, passa na Band? a Band passa Ah, a turca. e é mais difícil do que dublar em inglês? Conteúdo em inglês. É, É o conteúdo em inglês. Porque em inglês, a gente já tem uma familiaridade, né? Eu falo inglês, então, assim, para mim, eu já entendo, eu sei o que ela tá falando e tal. Turco, a gente não tem noção nenhuma do que ela. Às vezes ela tá no final no final da frase, será que ela tá no começo ainda, assim? Porque quando é uma fala muito grande, a respiração deles é diferente, né? Assim, o ritmo é diferente, e como você não tem noção do que ele está falando, é difícil você pegar certinho o início e o fim do raciocínio ali, quando é uma fala muito extensa, porque Uhum. a gente não tem familiaridade com turco, Sim, sim. mais difícil. Turco, alemão, japonês, coreano. Eu fiz uma novela chinesa o ano passado, também, assim, é bem difícil, porque se você tem que ficar muito atento ali, porque senão você perde ali o fio da meada, e você acha que a mulher já está falando, ainda já pulou para uma outra fala, ela está na anterior ainda, e você fala, nossa, então realmente é bem mais difícil por conta de você não saber o que ele está falando exatamente o ponto, sabe? Uhum. Chinês fala muito rápido também, né?
Fala aí, a construção deles é completamente diferente. Eles não abrem, não articulam muito como a gente, então a boquinha fica mais fechadinha, e eles emitem o som, e mas a boquinha é mais fechadinha. Então você tem que dar intenção, mas eles são mais contidos. Então, também assim, você tem que ficar muito atenta na boquinha, mas ao mesmo tempo a construção da frase é completamente diferente. Uma palavra deles é uma palavra imensa nossa e vice-versa. Então aí fica meio complicado. Dublar conteúdo japonês é mais fácil do que dublar conteúdo chinês? Olha, eu achei mais ou menos a mesma coisa, assim, porque nem entendo nada de nenhum nem de outro, então assim, eu não vi tanta diferença assim. Mas o japonês que eu dublei foi no anime, né? Então, o anime, assim, é mais exagerado. Então, assim, é muito gostoso por isso. O chinês foi uma novela, então eram personagens reais. Então, é bem diferente também, assim. Cada conteúdo que a gente dubla é, assim, é completamente diferente um do outro. Game, anime, série, filme, assim, é muito diferente um do outro. Aí tem reality também, eu faço bastante reality, então também é completamente diferente de todo o resto, de novela. Então, uma coisa, nossa, assim, é um universo muito amplo, sabe, de atuação mesmo. Uhum. Qual foi a língua que você mais teve dificuldade de dublar? Eu acho que foi o chinês. Foi o chinês porque, justamente assim, porque é, assim, é muito, 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 muito diferente, muito difícil, não dá para saber nada. O turco, elas têm como, a novela turca é muito boa, as novelas turcas são muito boas, e elas são bem mais expressivas. Os chineses, eles são mais contidos nas expressões, então é mais difícil por isso, porque eles são muito contidos, assim, na fisionomia deles. Então, achei que foi mais difícil. Mas, tipo assim, mas tipo, tu falou também que tu dublou alemão, né? Tu É, dublou coisa alemã e tal. Não, não é difícil, não deveria ser mais complicado, por conta que eles falam, tipo assim, muito rápido mesmo. mas não é mais difícil. Eu não achei, pelo menos. Foi a semana passada, dublei um filme, fiz uma participação num filme alemão, e, por incrível que pareça, ainda o chinês, para mim, foi o mais difícil de todos. Até o momento, o chinês ganhou. Tem gente que utiliza aqueles fones de ouvido, né? Pra dublar e tal. Qual é a diferença de fazer a dublagem sem o fone de ouvido e com o fone de ouvido? A gente não faz sem fone, é sempre com fone. Eu vou te mostrar, eu tenho um fone aqui, a gente usa assim, ó, o fone. Você usa um numa orelha, não sei se dá pra ver, e o outro fica aqui em cima. Essa orelha fica livre. Porque nesse, por exemplo, né, em um fone que tá na minha orelha, eu ouço o original, e com esse que tá fora, eu me ouço, que é importante eu me ouvir. Porque a gente não pode usar os dois, porque abafa e você não consegue se ouvir. Então, é muito importante a gente eu ouvir o que eu estou dizendo, né, nitidamente, e ao mesmo tempo eu vou acompanhando o original. Então, a gente Uhum. não existe dublar sem o fone, a gente sempre usa o fone, até porque pelo fone você ouve o diretor, o técnico, então, além das orientações, você tem que ouvir o original. Então, não tem como você dublar sem fone. Tem curso pra dublagem, mano? Pra, tipo assim, melhorar a voz e tal? Tem. Dublagem, assim, o que eu fiz, assim, que, assim, eu sempre indico porque é o curso que... Eu fiz muitos cursos, mas o que, assim, para mim, o que me deu maior base foi o curso da do Brasil, que é um curso de um ano, só que no curso da do Brasil você precisa já ter o DRT, porque é um curso de especialização, né? Então você precisa já ter o DRT de ator, e aí quando você tem o DRT de ator, você vai na do Brasil, você faz durante um ano esse curso, que eles ensinam todas as técnicas, além de técnicas de PNL, que é muito importante, que é programação neurolinguística, então você saber fazer o rapport entre você e o personagem, para você respirar no momento certo, para você entrar na cena de verdade e sentir aquela emoção. Porque não dá para fazer fake. Um grito você não faz fake. Você faz. Tem que gritar mesmo. Por exemplo, no Attack on Titan, as cenas da Ymir, que ela vira titã, que fica lá, que eu falava que assim, parece que ela tá rosnando. Tem que fazer. Eu saía com dor na garganta, porque você tem que fazer realmente o som.
Assim, nada você falseia. Você entra mesmo na cena e você vai. Se chorar, tem que chorar. Rir, dar gargalhada, tem que dar gargalhada, enfim. Então, você precisa ter toda essa base de teatro, né, que te dá todo esse rapport com o personagem, todo esse conhecimento, subtexto que tem entre uma fala, porque assim, às vezes a gente acha que a gente está dando a intenção, porque você tem que dar a intenção na voz, né, que é uma coisa bem complicada, não é nem um pouco fácil, assim, é bem desafiador isso, porque você tem que falar ironicamente, quando a pessoa está te vendo, a sua fisionomia, você já dá a entender que você está sendo irônica. Mas quando a pessoa não está te vendo assim, é o personagem, e você tem que passar isso na voz, são outros 500. Então, você precisa de um curso, precisa saber as técnicas, para você poder fazer um trabalho legal e convincente, bem feito. Então, na do Brasil é muito bom, os professores são ótimos, e eles chamam os alunos, né, os alunos que se formam, eles chamam para fazer os trabalhos, para fazer as dublagens. Isso é muito legal, porque te dá também ele já te dá uma oportunidade de começar no mercado. E isso nenhuma outra escola que eu fiz fazia isso. Cara, em Attack on Titan, os caras gritam muito, né? Eu sinto muita pena do dublador do Levi e do Eren. Os caras gritam bastante, velho. Grita, grita. Ele, Fisicamente exaustivo. uhum, é, Ainda mais eles todo que mundo. têm cenas, né, mais intensas, você sai cansado mesmo. Suado, cansado, você faz, tá acabado. É, quando, tipo assim, vocês vão fazer um grito, por exemplo, um grito de desespero e tal, vocês têm que botar, tipo assim, as memórias tristes de vocês, né, pra ajudar, não é? Não necessariamente. Dá para você ver, você entra na cena. Como está só você ali, você está com áudio no seu ouvido, você está vendo a cena, você já começa, né, normalmente quando tem essas cenas de grito, cenas bem intensas, você já está ali, você tá participando daquilo. Então, você não precisa ter aquela memória emotiva, necessariamente. Você pode até puxar dali, mas você pode, ver na cena o que está acontecendo, se colocar como realmente aquele personagem e você vai sentir aquilo. Então, assim, realmente é um trabalho que você vai conquistando essas técnicas, você vai conquistando essa veracidade aos poucos. No começo é muito mais complicado, porque no começo a gente pega só pontinha, sabe, personagem pequeno, então, por isso que é um trabalho, assim, que demoram anos para você se tornar um bom dublador, por conta disso também, Uhum. entendeu? É, quando você começa na dublagem, você começa, tipo assim, dublando figurantes e tudo mais? Então são as pontas, né? Normalmente você começa assim. Então, assim, é a mulher 5, a mulher 7, sabe? É a que tá passando. Normalmente não tem um nome, né? São as pontinhas. Tá num restaurante, então você faz, uma mulher tá rindo, você faz a risadinha. Lá no fundo, às vezes nem aparece direito. Vozerio, aí você participa de muitos vozerios. Aí sim, o vozerio são várias pessoas dentro da cabine, que agora, nessa pandemia, tá todo mundo, cada um na sua casa, né, fazendo no seu home studio, mas quando é presencial, quando é vozerio, tá num restaurante, tá numa rua, sei lá, num hotel, num teatro, aí são várias pessoas dentro, fazendo, conversando e fazendo todos o que seria na cena, né? Então, você no restaurante, você fala, garçom, por favor, nossa, eu gostei dessa comida. E você vai falando, vai falando, para fazer o vozerio, para preencher tudo aquilo, né? Aí é bem legal também, quando é bastante gente. É Sim, bem... inclusive, como está sendo dublar nessa pandemia? Tá mais complicado para vocês? Na verdade, não, porque, assim, todos nós, dubladores, tivemos que nos adaptar. Então, no ano passado, quando começou tudo isso, por exemplo, eu não tinha cabine, aí você tem que ter uma internet boa para não cair a conexão justamente no meio da dublagem. Então, todo mundo teve que é, financeiramente foi um pouco complicado no começo, porque você teve que comprar muito material, tinha muita gente que não tinha microfone em casa, tem que ter um microfone profissional, um bom fone, tem que ter um computador, boa internet, mas, assim, em termos
E lógico, a gente como não encontra as pessoas, então a gente entra lá no link, eu só ouço o diretor, só ouço o técnico, eu não vejo eles, né? E esse contato também, assim, que era muito bom, essa troca, fica um pouquinho menos, né? Por conta de que cada um tá na sua casa, mas, assim, eu acho também, por um lado, é bom porque é mais prático, então, assim, você consegue dublar mais coisas, porque você tá em casa, você não tem um deslocamento, eu, por exemplo, sempre morei muito longe dos estúdios, então, para mim, assim, eu demorava muito para me deslocar de um estúdio para o outro, e aí em casa eu faço tudo aqui. Posso trabalhar de pijama se eu quiser, não trabalho de pijama, mas assim, eu posso, entendeu? Posso ficar super à vontade, assim, então é bom. Eu acho que assim, a gente tem que agradecer, né, porque a gente conseguiu se adaptar, muitas pessoas conseguiram, mas nada substitui o presencial. Acho que quando puder voltar, eu tenho certeza que todo mundo vai querer voltar, porque é uma troca muito boa, muito grande que tem, sabe? Entre o dublador, o técnico e o diretor. Uhum. Quando, tipo assim, quando vocês vão ter que dublar, tipo, algo desesperador e tal, quando vocês sabem que tá bom o suficiente, sabe? Na verdade, quem direciona é o diretor, né? Então, Uhum. se ele achar que não, você pode dar mais, porque isso acontece muito, dá mais, né? Eu e o pessoal que está começando, né? Eu vou completar 5 anos em junho agora desse ano, mas assim, ainda é pouco tempo de dublagem, considerado pouco tempo de dublagem, né? Então, assim, sempre tem não, faz assim, não ficou legal, vamos fazer de novo, pega melhor essa intenção. Então, sempre tem a orientação do diretor, ele tá lá para isso, exatamente, assim, para ver e para dar um ok, falou, não, tá bom, próximo, vambora. E se não tiver bom, a gente vai refazer quantas vezes forem necessárias. Se tiver que refazer 10 vezes, vai ter que gravar 10 vezes aquela mesma fala. É assim. Uhum. É, lembra quando a gente falou lá que vocês dublam em lugares diferentes, cada um vai para um estúdio, vocês não dublam junto nem nada? Isso não afeta, por exemplo, cenas de romance? Isso não tira mais o impacto da cena? Por conta que se vocês estivessem juntos, né, vocês poderiam dublar muito melhor, não poderia? Na... Não, porque assim, a gente, como você tem que fazer aquele contato com o personagem, não é você, né? Por exemplo, no teatro, você está contracenando com outra pessoa, então você fala, a pessoa dá a fala dela, é uma troca grande, porque estão lá duas pessoas, né? Você está interpretando um personagem, mas você depende do outro para dar a fala e estabelecer aquele diálogo, aquela cena. Quando é um filme, quando é uma série, os personagens já estão lá. Isso falando de filme e série, né? Porque também tem reality, tem outras classificações que são diferentes também, mas ali no filme, você entra naquele personagem, você já está contracenando com. Então, assim, você está fisicamente, mas a sua mente, a sua atenção, seu foco está ali na tela. Então, você é aquele personagem. Então, eu estou contracenando com aquela pessoa. Então, a cena de romance, a cena de briga, a cena emotiva, a cena de comédia, tudo isso, você entra, que a gente chama de rapport, né, em rapport com o personagem, e você vai viver como se estivesse vendo aquela cena, entendeu? Então, Uhum. não tem, assim, não fica mais fácil fazer com o dublador junto. Antigamente era feito isso por questões técnicas, né? Mas hoje em dia você faz, você contracena e assim, dá super certo. Como você aprende a fazer dessa maneira, então você não sente falta, você fala, nossa, ai, se a pessoa estivesse aqui. Às vezes é legal você escutar, por exemplo, tem lá a cena, aí a pessoa já fez aquela cena. Aí às vezes, né, isso não acontece, mas assim, às vezes acontece você, de repente, escutar algo que já foi gravado. É legal, você fala, nossa, ele fez essa intenção, que bacana, sabe? Mas a gente só escuta o original. Na verdade, assim, você só dubla escutando o original mesmo. Uhum. É, Kim, explique para as pessoas, e que eu esqueci de perguntar isso, explica para as pessoas o que é DRT, né? Você tinha falado lá atrás e tal, mas tem muita gente que não sabe o que é. O DRT é o registro que você precisa ter no Ministério do Trabalho para atuar como ator ou atriz. Então, por exemplo, você faz um curso de teatro,
E aí, ao final do curso, é como se fosse uma graduação. Então, ao final do curso, você não recebe um diploma. O ator, ele recebe. Quando você faz um curso de teatro, que é registrado no MEC e tudo, você recebe o DRT, que é o registro. Aí, com esse registro, que você pode começar, você pode fazer um curso profissionalizante de dublagem, porque o dublador, ele precisa ter o DRT, isso é exigido, tá? Não dá para você dublar sem o DRT. Mas não só por causa do registro em si, porque você, com o registro prova que você fez um curso de teatro, que você tem toda uma técnica, né, de interpretação, que é muito exigido em dublagem, e então é o registro mesmo, é como um certificado de que você é capacitado a atuar como um ator, como atriz, e nas diversas linhas que você pode atuar dentro das artes cênicas, né. Sim, demora quanto tempo para fazer um curso? Tipo, o tempo mínimo e o tempo máximo, por conta que o tempo varia, né? Dependendo do curso. Depende da escola também. Em média, 3, 4 anos de um curso profissionalizante. Tem cursos com uma duração menor. Eu fiz um curso de 2 anos e meio. Mas, assim, não é a duração do curso em si. Você, para tirar o registro de ator, você precisa ter uma quantidade de horas de espetáculos, então você precisa comprovar que você fez espetáculos, que teve exibição, então você tem que ter foto. Então, não é só o curso em si. Você tem que provar que você fez espetáculos, que você se apresentou para o público. Então, você tem que, quando você leva lá no SATED, você tem que levar uma pasta com todas as fotos das peças que você fez, com foto do bilhete do teatro. Tudo isso comprova, que daí vão ser as horas, né, somados com as horas do curso, que vai te capacitar para você poder tirar o DRT. E isso também tem uma banca, que você tem que apresentar para uma banca. Então, é todo um processo aí. Não é só única especificamente o curso porque tem curso que é 2, 3, 4 anos, dependendo da escola, entendeu? Uhum. Então, é uma pergunta que eu sempre tive também, para mim, é o seguinte, nem musical, tipo assim, musical da Disney e tudo mais. Os caras pegam dubladores normais, né, dubladores comuns, para eles cantarem, todo dublador, tipo assim, tem uma boa voz para cantar? Não, na verdade, quando tem musical, se o dublador não canta, eles chamam uma pessoa, um cantor, para fazer a parte musical. Então, não necessariamente você precisa saber cantar e cantar super bem. Tem muitos dubladores que cantam muito bem, que fazem musicais, inclusive, né, fazem teatro musical, mas não necessariamente. Quando tem a parte de canto, aí eles contratam um cantor para fazer especificamente aquela parte. Então, se você não Uhum. sabe cantar, você não vai cantar. Eles não vão te fazer cantar, entendeu? Eles vão contratar ainda mais quando é da Disney, assim, que tem um critério, assim, é muito rigoroso. Então, realmente, assim, cantor vai fazer a parte de canto e o dublador vai fazer se ele não canta, ele vai fazer todo o resto. É assim que. Mas você não acha que pode ficar um pouco diferente nas partes do canto e na parte da dublagem? Você não acha que a voz pode ficar bem diferente? Não, mas aí tem esse cuidado justamente para pegar o cantor que tem a voz, o timbre parecido com o do dublador, justamente para não dar essa diferença, né? Então, Uhum. é porque quando o dublador está dando a fala e quando ele vai cantar, sempre há uma modificaçãozinha na voz para cantar, né? Você não canta assim, do jeito exatamente que está falando. Então, você sempre vai ter todo aquele preparo do cantor para fazer aquela cena musical. Mas então, esse cuidado existe de pegar as vozes semelhantes. Você já pensou em fazer aula de canto? Já fiz aula de canto, Ah, já eu fez? parei, mas eu pretendo voltar a fazer, porque justamente para pegar esses personagens que cantam e fazer bem feito, né? É bem Uhum, por conta que quanto mais você sabe, mais vai abranger uma área, né? com certeza. Assim, a gente não pode parar de estudar nunca, de fazer curso, porque a gente sempre tem o que aprender, sempre tem uma novidade. Como eu falei, cada conteúdo é um universo completamente diferente. Fazer um anime é completamente diferente de fazer um reality, que é completamente diferente de fazer uma novela, que é completamente diferente de fazer um filme. Então, cada um tem as suas especificidades e aí te exige
alguma habilidade. Então, a gente tem que sempre estudar para dar o melhor e conseguir passear em todas essas áreas, todos esses conteúdos. Até fazer voz de criança, ter uma flexibilidade vocal é muito importante. Não é essencial, não é porque você chega lá, você não chega já fazendo voz, não, isso não existe, tá? Você começa fazendo pontinha com a sua própria voz, você só vai fazer uma voz diferente, caricata, que é para desenho, ou uma voz de criança num filme, alguma coisa, se você já tem, as pessoas começam a te conhecer, você consegue fazer, vamos ver, aí você faz teste, então as coisas são bem assim, realmente com cuidado e aos poucos, né? Você vai mostrando e tudo. E aí, paralelamente a isso, você vai estudando, você vai treinando para poder ter uma flexibilidade vocal o maior possível, né? Dublar criança é mais difícil do que dublar adulto? Depende. Eu, por exemplo, eu dublo criança pequena. Tem uma certa idade que eu acho que já fica um pouco mais difícil, né? Adolescente e tal, assim, você vai mudando a voz, mas eu, como eu tenho facilidade para fazer criança ou uma voz mais de criancinha, assim, então, para mim é tranquilo. Mas agora, tem pessoas que acham que é mais difícil e depende muito, porque assim, a naturalidade da criança, que é, eu acho que o X da questão de pegar, sabe? Porque fazer uma voz caricata infantil é uma coisa, fazer uma voz natural de criança é outra, né? Assim, para você passar, às vezes você escuta e fala, isso aqui foi um adulto que fez. Ou você fala, não, olha, isso aqui foi uma criança. Tem uma diferença. Uma criança fazendo criança é diferente. Não dá para comparar. Eu acho, pelo menos assim, quando eu ouço, eu consigo diferenciar se foi uma adulta que fez uma voz de criança ou se foi realmente uma criança que dublou. É que trabalhar com criança para o estúdio é um pouquinho complicado, porque tem que ter a autorização do pai, então, assim, tem também o negócio do trabalho infantil, então, assim, tem uma série de cuidados que o estúdio tem que ter, que nem sempre ele consegue trabalhar com a criança. Aí tem que chamar um adulto para fazer a parte da criança. Normalmente é assim que acontece. Mas naturalidade mesmo é bem mais difícil, assim, é um pouquinho complicado. Quando a gente tem personagem de anime, os caras falam assim, a gente quer a voz de tal personagem desse jeito, desse jeito, desse jeito, né? Mas tu testa várias vozes Não, antes de chegar na voz perfeita? não. Na verdade, os diretores escolhem de acordo com o timbre normal do dublador. Então, por exemplo, a Ymir é minha voz, eu não mudei. Eu só fiz ela um pouquinho assim, eu mudei por causa da personalidade dela, que é mais sombria, ela tem aquele olhinho, aquele olhar baixo dela, então tem que falar assim, uma coisa mais séria, ela não é muito carinhosa, sabe? Ela é mais bruta, e aí você tem que entrar naquilo, mas é minha voz. Então, tudo, até para desenho, qualquer coisa, é com a voz do dublador, do ator. Aí, assim, se o diretor sabe que eu faço uma voz diferente, aí ele pode levar isso em consideração para pegar para algum personagem. Mas esse não é o principal. Ele sempre vai pegar pelo seu timbre, para qualquer coisa. Cara, eu vi lá uma foto onde parece que você tá com o microfone na mão e você parece que tá, tipo assim, fazendo jornalismo, alguma coisa do tipo. Você já fez? Então, eu fiz durante 2 anos, eu apresentei o jornal da ABEP, que é o jornal da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia Pública, que é ligado ao governo, a sede em Brasília. Então, eu fazia essas apresentações. Eu sou apresentadora também, então eu faço apresentação para editoras de PNLD, de EAD, que é curso à distância. Também trabalho com isso, paralelo ao meu trabalho de dublagem, de locução. Eu sou apresentadora e também faço narração de audiolivro. Que a gente tem que, assim, você atua em tudo o que dá para fazer, né? Trabalho de atriz também, né? Mas o de atriz não é tanto quanto o de apresentação, de dublagem, locução e narração, né? No caso. Dublar audiobook é muito mais complicado do que dublar filme, desenho e jogo, por conta que audiobook você tem que ser um pouquinho mais calma, não tem? Audiobook é narração, né? Você faz narração.
E é completamente diferente, porque você, na narração, você pode, você tem que dar entonação, mas você está contando uma história, né? Então não tem a cena, não tem nada. Você tem que ali contar a história, dar uma interpretação, mas sem um exagero, falar num ritmo tranquilo, né, para a pessoa entender como que é a história, porque ela tem que imaginar, ela tá ouvindo ali, então você tá falando, e de repente eu abro a porta, eu entro no quarto, enfim, né, e aí a pessoa tem que ouvir e tem que ter esse tempo para ela conseguir imaginar o que está acontecendo na cena. E assim, quando eu faço narração, eu faço uma narração interpretada, né? Então, assim, eu faço uma distinção de voz quando é narradora, quando é uma personagem, quando é uma amiga, quando é um homem, eu dou uma entonação diferente para dar um colorido ali a mais, mas pode ser que teve livros que eu também fiz bem, assim, tudo com a mesma entonação, só narrando mesmo. Então depende muito do livro, depende muito do livro. Livro infantil, eu fiz Reinações de Narizinho para Storytel, e eu fiz todos os personagens que tinham lá. Fiz a Narizinho, fiz a tia Anastácia, eu fiz o Pedrinho, o Grilo, o Gato Félix, tudo que tem ali, porque eu gosto de fazer isso. Então, eu tenho uma facilidade em criar voz, e aí eu usei isso e fiz. Mas tem outros trabalhos que eu não fiz nenhuma voz diferente, que você já faz quando são livros mais sérios, ou são temas que não cabe essa interpretação, ou livros mais adultos, que também não cabe muita interpretação, então, dependendo do estilo literário, né, e do público, aí você vai se adequando. Então, é bem diferente mesmo, assim. Um audiobook você narra tudo de uma vez? Tipo assim, tudo em um dia só? Ah, Assim, possível, porque, por exemplo, eu terminei, eu fiz o Morro dos Ventos Uivantes, tinha quase 500 páginas. caralho. Então, assim, a narração, ela é exaustiva, porque você, por exemplo, o que eu acho, assim, confortável para mim, para não ficar com dor de garganta, não ficar cansada, é mais ou menos 1 hora por dia, mas às vezes, assim, tem dia que eu gravo, tem dia que eu não gravo todo dia, sequencial, para não cansar e não desgastar a voz, porque, por exemplo, em 1 hora, no máximo, eu gravo no máximo 35 páginas, eu não passo disso em 1 hora, porque aí fica muito desgastante, fica muito cansativo, principalmente se é um livro que você está fazendo outras vozes, nossa, aí cansa demais. Cansa demais. Então, assim, você vai dando. E assim, como tem um prazo, né? Um prazo um pouco maior do que outros produtos, vamos supor, né? Do que uma dublagem, alguma coisa assim, aí você consegue dimensionar o tempo que você vai ficar, você vai ler e você vai gravar. Né? Então, você consegue decidir o que você vai fazer. Mas normalmente, assim, é 1 hora, eu acho que é o máximo por dia para uma narração. Senão, Uhum. é cansativo. Sim, voltando para dublagem, todo dublador pode ser diretor de dublagem? Pode, desde que ele tenha um certo tempo de carreira como dublador. Então, você não pode, por exemplo, você faz um curso, em 1 ano, você vira diretor. Até porque você tem que saber muito bem o ofício para você dirigir. Então, você não pode dirigir uma coisa que você não conhece, né? Então, o mínimo, se eu não me engano, são 7 anos de dublagem, né, como Uhum. dublador, para você poder começar a dirigir. Sim, então, na sua opinião, 7 anos de dublagem já pode, tipo assim, se considerar meio que um expert na dublagem ou tem muito ainda que aprender? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí, assim, lógico, vai de cada pessoa, né? Uhum. Mas eu acho que, assim, você nunca vai se considerar um expert no negócio, porque cada conteúdo, cada personagem que você pega é diferente. Então, não dá para você prever ou, eu já fiz tudo, não tem mais nada de novo. Isso não existe. Porque cada hora aparece uma coisa diferente, cada hora tem um filme, sei lá, tem uma pessoa que é um gago, ou sei lá, você vai pegar uma que você nunca tinha feito antes. Porque, como a dublagem se dubla pouco no início, os 3 primeiros anos são 3 primeiros anos complicados, porque você faz assim, são pontas, são personagens pequenos, até você começar a pegar personagem que tem nome, que vai do começo ao fim, demora, demora. E, inclusive, você é locutora, né, mano? Você é locutora. E
todo mundo que faz dublagem pode ser locutor também, por conta que eu sei que o Bruno Casimiro também é, né? Daí eu fiquei com essa dúvida. Todo dublador pode ser locutor? Pode, na verdade, assim, nada te impede de fazer uma locução, desde que você conheça as técnicas de locução, porque fazer uma locução comercial é completamente diferente de dublar. Então, assim, então você pega um comercial, o jeito que você coloca a sua voz, a entonação que você dá é completamente diferente de você pegar uma personagem numa dublagem. Então, se você souber a técnica, você pode fazer uma locução tranquilamente, mas você tem que saber a técnica. Então, é sempre bom, né? Normalmente, as pessoas, elas fazem curso também. Então, eu sou, por exemplo, é que eu fiz o inverso, né? Eu comecei como locutora, e aí depois que eu comecei, fiz curso e virei dubladora. Mas quem faz o caminho inverso, que é dublagem e locução, inevitavelmente vai ter que fazer um curso para aprender a técnica, para poder fazer, ser um bom locutor. Uhum. Todo personagem te ajuda a evoluir na dublagem e tudo mais, mas qual foi a personagem que, tipo assim, mais te ajudou com isso? Que mais me ajudou? Que mais te ajudou? Eu acho que foi a Messude do Guerra das Rosas, que foi minha primeira grande personagem, porque eu tava no começo, novela turca ela é muito específica, então você tem que falar tudo certinho, tem que ter uma ótima dicção, e como foram 6 ou 7 meses, assim, direto de novela, foi muita coisa de uma vez só, assim, então eu acho que foi a que mais me marcou, e que eu acho que eu cresci muito com aquela personagem. Se eu pegasse hoje, ia ser completamente diferente, completamente diferente. Mas eu acho que tudo acontece no momento certo, sabe? Eu tive uma sorte também, porque nem todo mundo que começa, logo no primeiro ano, pega um personagem grande, como eu peguei numa novela, né? Uhum. Mas, sem dúvida, essa foi a primeira e foi o que mais me marcou mesmo, assim. Na primeira você não sofreu, tipo assim, com a pressão de fazer um personagem grande de uma novela? Grande da Turquia? Muito, 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 muito. Por isso, assim, que foi marcante. Porque, assim, eu chegava já, eu ficava nervosa antes de começar a dublagem. Assim, eu chegava no estúdio, falava, ai, meu Deus, respira, calma, calma, não, vai dar tudo certo, eu vou conseguir. Mas, assim, nossa, eu ficava muito nervosa. Até hoje eu fico, assim, o nervosismo eu acho que faz parte, porque quando você pega uma coisa diferente, às vezes quando você pega um diretor que não te conhece, tudo assim, né? Você sempre tem uma situação nova. Por isso que eu falo assim, é difícil você falar assim, eu já fiz tudo. É muito difícil. Porque você pode ter passado por muitos personagens, ter feito muitas coisas diferentes, mas com as pessoas, você não passou com todas as pessoas. Então sempre vai ter um técnico diferente, uma diretora ou um diretor diferente, e isso interfere muito na qualidade da sua dublagem. Interfere muito, porque a gente tem que ter um sincronismo, o técnico, o diretor e o dublador, tem que ter uma simbiose ali para o trabalho ficar bom, que às vezes, se você tá meio assim, se não tem uma energia boa ali, não vai ser uma qualidade boa. Então, Uhum. é um negócio assim que você tem que realmente, assim, a gente coloca o ego completamente de lado quando vai dublar, você tá ali a serviço de um personagem, você tem que fazer o melhor possível, mas você não pode se abalar também, de repente, poxa, no começo eu sofria muito, eu ficava me punindo muito, sabe, tipo, ai, nossa, eu errei pra caramba naquela dublagem que eu fiz, ai, meu Deus, eu não tá bom. Ai, mas ninguém vai me chamar para fazer nada. Você fica com uma insegurança muito grande. Essa insegurança eu ainda tenho, eu ainda sou insegura com muita coisa. Mas ela vai ficando um pouquinho mais branda com o passar do tempo. Mas você sempre tem aquele nervosismo de primeiro personagem, sabe? Ai, nossa, eu peguei um filme. Eu fiz, semana passada, uma protagonista de um filme francês. E foi minha segunda protagonista de filme em quase 5 anos de dublagem. Né? O primeiro foi de um filme americano, que eu não vi, eu não sei como ficou esse filme, que eu não. Tem muito conteúdo que a gente não consegue assistir, porque você não sabe quando vai passar, passa num canal, você não vê. E é muito louco isso, você não consegue ver. E eu fiz, por exemplo, dessa protagonista, foi a segunda que eu fiz de filme, que é bem diferente de série ou qualquer outra coisa. E, nossa, eu fiquei super emocionada, sabe, de pegar a protagonista e fazer de um filme francês, que é um filme francês, eu gosto muito de filme francês, então foi muito legal. Então, cada trabalho, cada
coisa que você pega é uma emoção diferente. Todo dublador consegue dublar personagem de outros países sem ser os americanos? Sim, sim. Por exemplo, eu fiz esse filme francês, fiz um filme alemão, fiz a novela chinesa. Então, assim, porque assim, quando você chega no estúdio, você não, a não ser que você tenha feito um teste antes para algum personagem específico, quando você não faz teste, você já chega no estúdio, você não sabe o que você vai dublar, você não tem o roteiro antes, você chega na hora, na bancada, pega o roteiro, aí o diretor fala, olha, esse filme é assim, 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 a sua personagem, o nome dela é tal, ela é uma mulher muito assustada, ela é uma mulher fraca, ela tem problema de autoestima, ela tem isso. Então, ele vai te dando todas as características da sua personagem, para você entender, você entrar nessa personagem, e aí você começa. Então, assim, se é um filme coreano, japonês, alemão, chinês, turco, africano, sei lá, qualquer que seja a nacionalidade, você vai fazer, você vai pegar, independente do original, que você vai, é óbvio, né, que quando são outras línguas que você não tem costume, é mais difícil você pegar o ritmo, mas por causa do, Uhum. mas você consegue fazer tudo, tudo. Tem algum dublador que você queria muito conhecer? Porque conhecer, ai, tem bastante, viu? Bastante. Deixa eu ver na minha cabeça. Eu acho que assim, eu consegui conhecer os que eu mais tinha afinidade, assim, que eu já ouvia mais, sabe? Agora, tem muito dublador do Rio de Janeiro que eu gostaria de conhecer, que faz esses, sabe, são os filmes da sessão da tarde, sei lá, de repente, quando eu era criança e eu ouvia a voz, que ficam no Rio, né? Porque tem muito, o eixo. Antigamente tinha muito assim o eixo Rio-São Paulo. Hoje muitos dubladores do Rio vieram para São Paulo porque o mercado lá no Rio começou a ficar um pouco mais complicado, né, na dublagem, então muitos vieram para cá. Mas os cariocas, eu acho que assim, eu gostaria de conhecer a maioria, assim, a maioria. Uhum. Eu não me lembro onde eu vi, mas eu vi que tinha uma treta entre a dublagem do Rio e de São Paulo, né? Daí, tipo assim, os dubladores do Rio de Janeiro falavam que dublar no Rio de Janeiro era melhor e os dubladores de São Paulo, em São Paulo era melhor. É isso mesmo? Ah, isso teve uma época, mas, sinceramente, por exemplo, tanto é que hoje muito dublador carioca veio para São Paulo, né? Uhum. É coisinha boba também, né? Porque acho que estamos todos no mesmo mercado, né? A gente trabalha com a mesma coisa, então não tem porquê, né? Eu nem acho que hoje em dia é muito assim. Mas antigamente, que eram dois polos bem assim, porque era só Rio e São Paulo. Hoje tem muitas praças, tem estúdio no interior, tem em Belo Horizonte, tem no Sul, Paraná, Curitiba tem também estúdio de dublagem. Então, antigamente era muito assim, só Rio e São Paulo. Então, sempre cria aquela coisa, né? Paulista com carioca, sempre teve isso desde sempre. Então, é igual o brasileiro com o argentino, né? Mas eu acho que no fundo, não, isso aí não, hoje em dia já não tem mais. Não tem mais. Uhum. Beleza, mano, a gente já tá ficando com quase uma hora aqui. Tem algumas pessoas me mandaram perguntas para eu fazer para você, então eu vou te fazer elas. Uma pessoa me perguntou, o que você acha das fan-dublagens que fazem no YouTube? Você acha que é tão boa quanto a dublagem que vocês fazem? Eu acho muito legal, eu gosto, eu vejo algumas, mas, lógico, assim, não dá para comparar quando você compara com profissionais, né? Uhum. Tipo assim, tem muita gente que é muito boa no que faz, de fã dublagem, mas eu, como profissional de dublagem, não poderia, né, chegar e falar, nossa, olha, realmente tem coisa que é melhor. Não dá para comparar. Porque o profissional da dublagem, ele tá ali e ele se preparou muito, ele estudou, então, ele conta com diretores, com toda uma técnica que o pessoal que faz a fã-dublagem, que pode ser muito bom e tem um grande potencial para ser dublador profissional, né? Muitos ali têm. Não dá para comparar, assim, são produtos diferentes. Mas eu não tiro a qualidade de muitos que eu já vi muito, muito bacana, mesmo. Sim, inclusive o dublador do Eren, né? Tinha um canal, eu não sei se você sabe, mas ele tinha um canal também que ele fazia fan-dublagem e tal. Ah, Muito bom. é. O, o Dublando Coisas, o canal dele hoje em dia, Dublando Coisas, cara, eu vejo o canal desde 2015, o canal dele. Antes mesmo dele dublar o Eren. E ele cantava
Tipo assim, ele descrevia o trailer, mas cantando. Era muito legal isso. Ah, olha. Sim, era muito bom. Eu gostava bastante. Era um dos maiores canais de dublagem que tinha. Daí era muito legal. Daí me perguntaram também Hum. sobre o mercado de anime. Você acha que está crescendo muito? Qual você acha que é o futuro? Você acha que tem muito futuro a dublagem de anime aqui no Brasil? Acho. Principalmente depois que veio a Funimation, trazendo uma plataforma que agrega muitos animes. Então, eu acho que o negócio retomou aí. E eu acho que só tem a crescer. Tem mais uma plataforma, se eu não me engano, não tem? Crunchyroll, né? Isso, é. Mas eu acho que tem mais uma. Eu não lembro, eu acho que eu vi em algum lugar um outro nome, mas agora eu me fugi da memória. Só Mas tem Funimation e Crunchyroll, não tem não? eu não tem uma outra, parece que eu vi, não sei se tá no Brasil ou não, mas, enfim, eu acho que é um mercado, assim, que só tem a crescer, porque além da Funimation, né, que é essa plataforma que agrega todos os animes, por exemplo, esses animes, o Attack on Titan, se eu não me engano, tá na Load TV também, não é? Passa também nesse canal, então, acho que, independente de ter plataforma ou não, o que é muito bom, eu acho que a tendência aí é só crescer, até porque eu vi na pele, eu senti os fãs, assim, o pessoal é muito fã, e tem muita gente que gosta, então tenho certeza, assim, que tem um potencial para crescer cada vez mais. Uhum. Os fãs te reconhecem na rua? Não, não é na rua, assim, é de buscar meu nome no Instagram. E aí eles me acham no Instagram e sabem que eu dublei. Às vezes eles sabem mais que eu, assim, é impressionante, sabe? Aí me acham, aí eles mandam, tipo, você pode me mandar áudios falando com a voz da Emira, você pode mandar áudio falando parabéns, você pode mandar um áudio dando um oi. E isso é uma coisa tão nova pra mim, assim, que eu falei, nossa, gente, que loucura, mas que legal, que eu não sabia que era assim. Então, por isso que eu falo assim, eu acho que o pessoal gosta, vai atrás, de saber quem que fez o quê, que estúdio que fez. Eu acho isso muito legal mesmo. Então tem um potencial Uhum. muito grande aí. Uhum. Sim, mas você já foi reconhecida na rua? Já. Já reconheceram assim, minha voz, mas de comercial, porque eu faço muito comercial de TV também. Sim. E aí, quando eu fui numa clínica de dentista, a secretária falou: Você já fez comercial, não fez? Eu falei: Nossa, já. Ela, ai, que legal, sua voz é muito. Já ouvi sua voz em algum lugar e tal, mas de reconhecer pela voz, não porque a gente nem, né? Muita gente não me conhece, então não sabe o que eu fiz, assim, não sabe como é meu rosto, nada, porque a gente fica muito ali atrás, né, da tela. E Uhum. tudo bem também, é ótimo, né? Então, Sim. Dublar comercial é difícil? fazer locução de comercial. Fazer locução de comercial. Para mim não, porque eu já tô nesse ramo aí já há 7 anos, né, como locutora. E no começo sempre né, você até se pegar as técnicas, mas é por isso que é importante, assim, quando você estuda, quando você faz curso, quando você é muito atento também, né, que não adianta só você fazer um curso, você tem que fazer um curso, mas você tem que ser atento aos comerciais, então eu sempre ouvi muito rádio, então sempre fui muito atenta aos comerciais da TV, quando passava e tal, então você vai pegando a técnica, né? Para mim é mais tranquilo que dublar, por exemplo. Eu acho mais fácil, entre aspas, né? Considerando a palavra fácil, né? Fazer locução do que dublar. Dublar ainda é um negócio assim que existe, porque tem muita coisa que é muito difícil ainda, muito desafiador, não é difícil, desafiador. Tem só mais duas perguntas aqui. Perguntaram também qual foi o dublador que mais te ajudou na dublagem. Teve algum dublador que te apoiou muito? Nossa, teve alguns. É, Alex Baroni, uma pessoa que me ajudou. A Leila de Castro, que me dirigiu no Guerra das Rosas, quando eu fiz a novela. Que mais? A Márcia Del Mônaco. Ai, tem tanta gente, assim, que até nem vou falar o resto, porque assim, é muita gente assim, que me apoiou e que me deu força para não desistir. Porque é assim, o início é muito assim, você tem que ter muita persistência. O início não é fácil. Não é fácil mesmo, assim. Você começa assim, eu ia bater mesmo, literalmente, na porta dos estúdios,
Oi, tudo bem? Eu sou dubladora. Se tiver um teste, alguma coisa, alguma possibilidade de fazer um registro de voz, estou por aí, tá? Assim, foi o começo, assim, eu andava muito em todos os estúdios. E foram poucas as pessoas que olharam e falaram: tá bom, pode fazer um teste. A Leila foi uma delas, né? Ela olhou para mim, eu fui umas 4 vezes lá na Alcatel, até que na quarta vez ela falou: tá bom, vamos lá, vem cá, vamos fazer um teste. E aí foi assim que eu peguei o papel da Messude no Guerra das Rosas. Mas o começo é bem tenso, assim. Tem que persistir Uhum. muito, muito. Perguntaram aqui, a última pergunta, acho que é algo que todo mundo sempre pergunta, se todo mundo pode ser dublador? Existe voz de dublador? Não, não existe voz. Hoje em dia, nem voz de locutor, viu? Antigamente, o locutor era, ai, tem que ter um vozeirão, né? O locutor, ou a locutora tem que ter uma voz maravilha. Hoje em dia, não tem mais isso. Qualquer pessoa que fizer o curso, que quiser ser, pode dublar. Até porque, assim, a gente tem vários tipos humanos, várias vozes, e tudo é muito bem-vindo, assim, na dublagem. Ela é muito democrática. Então, qualquer pessoa, independente da voz, pode dublar e pegar personagens grandes e fazer coisas incríveis. Não tem que ter medo, não. Se tem vontade, vai atrás, vai fazer curso, vai conhecer as pessoas e vai em frente. Porque é um Muito mercado legal. muito legal, um trabalho, assim, é muito gratificante, assim. É muito gostoso de fazer. Então é isso, Ana. Eu espero que tu tenha gostado de participar, mano. Muito Eu, legal de eu, ver. eu fico muito feliz, mano, de tu ter aceito, cara. Tipo assim, eu sempre gostei de dublagem, eu sempre quis falar com alguém sobre isso, então, mano, muito obrigado mesmo. Imagina. Então é isso, mano. Você quer divulgar alguma coisa? Tem o meu Instagram, que é @Ana Maria Moraes, Moraes com I. Eu tô começando a colocar mais coisas dos meus trabalhos lá, mas é isso. Daí, sim, também tem o meu site, que é www.anamorais.com.br, para quem quiser ver mais trabalhos diferentes, faço trabalhos de voz original que eu faço também, tá tudo lá no meu site, tem bastante trabalho lá de locução, e é isso aí, estamos aí. Uhum. E o Dublapédia, vocês colocam lá os trabalhos de vocês ou são fãs? Eu acho que são fãs, porque a gente não coloca o pessoal que vai atrás mesmo, que trabalha nesse site, que vai atrás de pegar as informações. Porque, por exemplo, Uhum. nunca vi ninguém assim perguntando nada, eles que caçam mesmo. Os caras são bem informados, né? Ah, muito bem. Então é isso, cara. Muito obrigado e falar. Obrigada, Tchau. viu? Bom te conhecer, obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Igualmente.